Então, por esse sistema, os candidatos vão enviar a documentação, né, para análise do currículo, né, a correção da prova de títulos, e também é por meio desse sistema que vocês vão fazer a verificação e a correção da prova de títulos, a inserção das notas, né? Então, o Frederico vai apresentar o sistema, e aí, caso vocês tenham dúvida nas etapas que ele vai apresentar, porque nós ainda estamos em fase de teste, né? Ele apresentou 2 vezes para a comissão, e agora nós achamos importante também ouvi-los, né? Ouvir a banca, ver quais são as sugestões que vocês têm para aprimorar e para a gente poder, enfim, realmente fechar o sistema e começar a divulgar para os candidatos começarem a enviar toda a documentação por meio desse sistema. E aí nós queremos ouvi-los para saber como que nós podemos melhorar o sistema, se está bom, né? Se vocês compreenderam, o professor Frederico vai fazer um tutorial, tá? Colocando passo a passo, né, Fred? Para deixar disponível para vocês, mas o sistema é relativamente fácil, né? Ele é autoinstrutivo, então eu vou passar a palavra. Depois do Frederico apresentar o sistema, nós vamos conversar um pouco, passar algumas informações, tá? Sobre as fases do concurso, tá? Então, eu vou passar a palavra depois para o Daniel, para ele falar um pouco sobre essas etapas aí, né? As fases da prova escrita, da prova didática, da prova de títulos. Então, bom dia, Frederico, é com você. Então, bom dia a todos. Estão conseguindo me escutar bem? Sim. Deixa eu tirar aqui um minutinho. Então, eu estou olhando para essa outra tela, porque aqui é que eu vou apresentar o sistema. Então, assim, eu vou compartilhar minha tela, depois, se vocês quiserem, eu compartilho os links também. Vou mostrar as 2 etapas, não a etapa do candidato. Agora, primeiro, a primeira verificação, né, dos avaliadores, que é a parte de títulos, né, toda a documentação que foi enviada. Eu vou mostrar a primeira tela, só compartilhar aqui. E qualquer pergunta podem ir fazendo já para eu ir anotando, qualquer observação, tá? Por favor. Vai ficar mais fácil de anotar aqui. Eu não vi o sistema ainda, professor. É lógico que o senhor vai apresentar ainda, mas uma coisa que eu acho importante nas avaliações de títulos é que tem candidato, às vezes, que coloca até o diploma do prezinho, né? Achando que vai ser contado, né? Então, como é um sistema eletrônico, eu acho que talvez criar algum dispositivo da data do título, por exemplo, ou da publicação, no ato de inserir o documento, para que eles incluam documentos somente que estejam no prazo que vai ser avaliado, entendeu? E tentando eliminar também a inserção de documentos que não tem nada a ver com a contagem de ponto. Por exemplo, a gente vai colocar lá o diploma de datilografia, mas diploma de datilografia não conta, né? E uma coisa que ajuda muito a banca, que eu não sei se tem como fazer isso também, é inserir, que ele coloque, se contar na pontuação, o qualis da revista já, né? Ele mesmo colocar, porque daí a banca só confere. Um minuto, já estou anotando aqui, só para eu não esquecer, por favor. Porque nós tínhamos até discutido, Wendel, nas últimas reuniões que nós tivemos, né, para o sistema, por isso que é bom essa reunião com vocês, para a gente ouvir também quais as necessidades da banca, de abrirmos um espaço aí para colocar a carga horária, né, e agora ele já está solicitando a questão do qualis também. Então, o Frederico vai anotar essas observações para inserir. Sim. Então, pronto. Continuando, essa primeira etapa aqui, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Pronto. Essa tela que está aparecendo, essa tela é quando os avaliadores fizerem o login, cada avaliador vai ter o seu login, vai ter sua senha. Quando entrar, aqui em cima vai ficar registrado o e-mail do avaliador. E aqui embaixo
vai estar a lista de todos os candidatos. Aí essa parte, falta a gente definir ainda se vão aparecer todos os candidatos, se vão aparecer já os candidatos separados para cada avaliador. Então, esse pedaço também, do jeito que ficar melhor para você, do jeito que ficar mais fácil, eu monto. Aqui eu só botei um exemplo só com o meu nome. Tá? Essa parte daqui das observações, por exemplo, é que justamente o professor falou aí. A gente vai frisar muito toda essa parte aqui de data de entrega, do que eles têm que fazer. No tutorial vai estar falando justamente sobre qualis também, que o professor acabou de lembrar, para a gente solicitar isso por o endereço da revista. Então, vai estar tudo organizadinho aqui nessas observações gerais. O bom daqui é que a gente pode botar essas observações assim o mais claro possível aí, porque vai aparecer também para os candidatos. Então, essa é a primeira tela do avaliador. Assim que ele fizer o login, vai aparecer essa tela. Aqui avaliando a prova de títulos, tá? Então, vem aqui, seleciona um candidato. É só selecionar. Vou selecionar aqui o primeiro. Ele já vai para a página onde toda a documentação que eu joguei, o candidato jogou, vai aparecer. Aqui tem toda a partezinha do menu aqui na lateral. Eu separei etapa por etapa, que eu acho que facilita muito a vida aqui na hora de observar cada etapa. Aí, ó, por exemplo, doutorado na área. Aí aqui do lado, na parte dos arquivos, já tem aqui, ó. Tem um, 0. Então, onde tem 0, quer dizer que ele não lançou nada. Essa parte aqui do 1 é justamente a quantidade. Ó. Clicou, aí aparece dizendo o que foi. Então, aqui, doutorado na área, apareceu o documento. Então, basta clicar no documento, vai abrir o documento online. O avaliador verifica tudo o que quiser. E, se estiver ok, basta clicar aqui no check-in. Então, só vai clicar no documento que estiver ok. Porque o sistema já vai contar automático. Aqui eu vou dar só um exemplo. O total de pontos, por exemplo, está em 0. Então, eu vou clicar aqui no check-in. Ó. Pronto. Se eu cliquei no check-in, então, ele já salvou no banco de dados a quantidade de pontos e já salvou tudo. Quem foi o avaliador, o nome do candidato, qual foi a prova, qual foi o item. Então, essa parte já foi toda avaliada. Então, aqui... Pode disponibilizar o link aí no chat para eles, se quiserem acessar, para ter, porque ainda não está pequeno a imagem ainda. Então, é bom você colocar o link aqui, que eles vão abrindo e vão acompanhando junto contigo, tá bom? Isso, obrigado. Aí vocês podem abrir aí, por meio desse link, e ir acompanhando a explicação do Fred, dando sugestões, ou tirando dúvida. Jander, professor Jander. O Fred, é uma pergunta. E se eu abro esse link e o documento, eu considero que o documento não é válido, aí é só não fazer o check-in? Exatamente. Por exemplo, nesse caso, ó, eu tirei o check-in, ó, aí já voltou para 0. Então, só marca o que tiver ok. Pronto. É okay. O modo mais fácil. Só dá um cliquezinho no que tiver ok. Ok? Então, pronto. Todos esses documentos, pessoal, são da mesma forma. Aqui é só olha o documento, clica, verifica. Se estiver ok, dá o check-in, acabou. Então, aqui é dessa forma. Aqui o sistema sozinho já vai limitar também. Aqui a pontuação máxima é 15. Falta a gente fazer aquela correção fina ainda, pessoal. Falta dar aquele check-in no sistema, tá? Para a gente verificar todas as pontuações, acentuação, toda a ortografia. Então, aqui é esse o sistema que a gente está testando. Se tiver tudo ok, quando for dado o aval final, a gente faz um check-in, vai clicar em todos os itens.
mas até agora toda a parte do sistema está funcionando. Então, aqui eu cliquei na primeira, eu vou clicar aqui só na... Acho que é formação complementar, deixa eu ver, pronto. Formação complementar. Aqui, por exemplo, segue a mesma ideia, mas aqui, ó, aqui embaixo, já temos 4 arquivos. Então, quando clica, ó, aparece todos os arquivos do candidato e, da mesma forma, o que tiver ok, o que tiver de acordo, é só clicar que ele faz a marcação aqui dos arquivos. Pronto, os dois são ok, ó. A pontuação já vem para cá, já vai estar tudo certinho. Então, em relação à pontuação, isso tudo, assim, o avaliador pode ficar bem tranquilo, porque é só marcar que o sistema já vai fazer toda a parte da somatória, da numeração, tudo bem certinho, já vai estar tudo organizado. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. E cada etapa dessa é da mesma forma. Quando entrar numa etapa dessa, deixa eu ver aqui no outro, ó, todas as etapas são separadas. Então, aqui, clicou, tem os arquivos, clica e faz o check-in. Só isso. Então, toda a área de documentação é só fazer isso, pessoal. Tudo vai estar aqui. Tudo vai estar aqui, tudo vai estar separado. Então, só clica em cada um, dá o check-in e mais nada. Não precisa se preocupar com mais nada. E assim, por exemplo, vamos supor que os senhores avaliadores tenham 10 dias, vamos imaginar, para avaliar tudo. Então, hoje, o senhor entrou, marcou isso aqui. Aí, vamos supor, daqui a 2 dias, entrou novamente, foi avaliar e, não, isso aqui realmente está errado. Então, só é vir retirar sem problema nenhum. Então, todos esses documentos. O sistema, ele só vai, assim, travar no dia limite da entrega. Só. Igual aos candidatos. Vamos supor que hoje está aberto o sistema. Então, hoje, os candidatos podem começar a jogar todo o material e daqui a 10 dias o sistema vai travar. Então, quando travar, ele não tem mais direito a jogar nada. Enquanto isso, o candidato ele pode ficar excluindo, jogando o outro, pode ficar organizando. Então, isso é uma coisa também que no vídeo tutorial a gente vai falar. Porque pode ser que ele lance hoje, como o professor aí acabou de falar, né? Lança hoje o curso de datilografia. Aí ele, conversando com outras pessoas, verificou que curso de datilografia não conta mais. Aí ele pode entrar no sistema e retirar aquele documento. Então, isso é uma coisa assim, ficou bem simples. Os candidatos vão poder fazer isso pelo celular, os senhores também vão poder fazer tudo isso pelo celular, o site abre no celular, é só clicar, então, sem problema nenhum, tá ok? Então, pessoal, essa primeira etapa, essa avaliação de documentação, é só isso aqui. Tem alguma dúvida? Eles vão lançar, é só clicar e fazer o check-in. Alguma dúvida, mais alguma sugestão, alguma observação? Por favor, podem falar, que aí a gente já vai para outra etapa. Após o período de inserção da documentação, no nosso cronograma aqui, período para entrega dos títulos será no dia 13/10, aí o sistema vai fechar, né, Fred? Eles não vão poder mais inserir nenhum documento. Então, a banca vai começar a fazer análise dos títulos no dia 22/10. Só isso. Que bom, William. Fred. Pois não, pode falar. Professora Demácia, me diz uma coisa. Por exemplo, o artigo em periódicos, o limite máximo que o candidato pode colocar é 5. Depois que ele colocar 5, o sistema bloqueia, porque tem gente que nem se toca, nem olha para esse número, e vai colocando. O sistema bloqueia depois de 5? Bloqueia. Deixa eu Beleza. Só um minuto aqui. Deixa eu só abrir aqui o do candidato. Eu não ia nem mostrar o do candidato, mas... Viu? Agora, em relação a esse bloqueio, eu acho que tem que
pensar numa coisa, que é assim, vamos supor que o candidato tenha 8 títulos, né? Mas ele insere só 5 porque o sistema não permite que ele insira os 8. E vamos supor que desses 5, 2 sejam desconsiderados pela banca. Essa é só uma preocupação. Depois o candidato pode alegar que ele não inseriu os outros 3, até entrar na justiça, porque ele não conseguiu inserir, entendeu? Então, eu não sei se talvez tenha que ter uma orientação escrita, né? Que só será permitido o candidato inserir 5 títulos, né? E que ele deve fazer a análise dos títulos se ele corresponde às características necessárias para que a pontuação seja considerada, né? Sendo de sua inteira responsabilidade a escolha dos títulos que vai inserir. Porque isso pode gerar processo depois, porque ele coloca só 5, mas ele tem 8, entendeu? Então, acho que é só um cuidado na escrita da orientação para eles, para que fique muito claro que essa escolha foi ele que fez, né? Tá bom? Perfeito, professor, perfeito. Professora Elizabeth, pode falar, professora. Bom dia, Adriana, bom dia aos colegas. A minha pergunta não é bem uma pergunta, mas é só que eu gostaria de uma confirmação. Nós temos uma planilha para análise dos títulos, né, aprovada pelo Conselho Universitário. Então, com base nessa planilha e na pontuação dela e em todos os critérios que estão estabelecidos nessa planilha, foi feito esse sistema para facilitar esse processo de análise de títulos, né, nesse formato de apensar toda a documentação, né, digitalmente, sem recorrer assim àquela velha prática de coletar documentos e repassar toda a documentação para a banca. Então, é isso, não houve modificações naquela nossa planilha, né, anterior, que é aquela que norteia todo o processo de análise de títulos. É isso. Isso, professor, isso mesmo. Foi bem pertinente sua fala. O Fred ele pegou o anexo, né, que está no edital, e colocou toda a pontuação com base naquela planilha que já foi aprovada, sim, tá? Então, o candidato ele tem que inserir a documentação fazendo a leitura do que tem no edital, né? Que lá, para cada item daquele, né, da formação complementar, a experiência de ensino, experiência na pesquisa, tem uma pontuação máxima já estabelecida. E aí, quando chega a pontuação máxima estabelecida no edital, já não é possível mais ele inserir nenhum documento, não é, Fred? Isso. E aqui, em relação ao que o professor Wendel comentou, essa daqui, pessoal, vai ser a entrada. Claro, assim, está faltando logomarca, tudo mais, a gente vai organizar ainda os detalhezinhos da logomarca, do concurso e tudo. Essa daqui vai ser a tela de entrada dos candidatos. Então, quando ele fizer login também, vai estar aqui o login, vai estar tudo marcado aqui, por exemplo, o dia que ele entrou, a hora que ele entrou. Então, se ele entrou todo dia para jogar documento, retirar, vai estar tudo registrado no sistema. Então, esse aqui é a mesma ideia para o candidato, mesma interface aqui. Aí, ó, o candidato clicou, titulação. Essa daqui é a visão do candidato, tá? Então, ó, pode olhar, ó, ele já lançou aqui, a quantidade máxima é 1. Então, doutorado na área. Ele já jogou um arquivo, pode olhar que o sistema já desativou o enviar dele. Então, dependendo da quantidade máxima, o sistema sozinho já desativa. Para ele ativar, por exemplo, ele clica, tem um arquivo dele, ele pode excluir e jogar um novo arquivo, ou um arquivo melhorado, o que ele quiser. Então, da forma que está aqui, ele jogou esse, aí eu vou excluir o arquivo, foi excluído aqui, e já liberou para ele enviar um novo arquivo. Então, essa daqui é a visão do candidato. Ele escolhe, envia, e tem a questão da quantidade. O que o professor Wendel falou
vamos colocar uma observação bem grande, é porque aqui, na realidade, vai se reunir a professora Adriana para verificar, essa parte eu não sei, mas, assim, se for preciso liberar, a gente libera tudo. Se não, a gente deixa da forma que está, porque aqui é tudo pela quantidade. Quer ver? Ó, aqui, ó. Não, deixa eu pegar esse outro. Aqui, por exemplo, ó, tem quantidade máxima 5. E aqui ele já jogou 4 arquivos. Então, o sistema ainda está aberto. Se ele jogar outro, o sistema já fecha, como aqui em cima. Então, o sistema está todo dessa forma. Tudo que for enviado, ele já conta, vai marcando de um por um. Tá? Então, essa é a visão do candidato. Pronto. Aqui é a visão do professor, né, que verifica o que o candidato marcou. Ok? Certo. Então, professora Elizabeth. Na verdade, a minha percepção em relação à questão que o Wendel apresentou, né? Na verdade, eu pela planilha, pela nossa planilha, a quantidade de documentos que o candidato irá pensar e quais serão esses documentos que serão priorizados, todas essas orientações ele deve seguir pelo que está disposto na planilha. Então, ele deve estar com a planilha em mãos, né? E com esse sistema aberto para saber, né, priorizar o que ele vai jogar, né? Então, eu vejo que essa questão, né, do candidato interpelar judicialmente, né, e eu vejo isso como pouco problemático, em função de que na planilha está disposto lá, né, quais são aqueles 5 preferenciais que serão objeto de análise, né, pela comissão. Então, se não houve modificação na planilha, então eu vejo que isso está tranquilo. Perfeito. Exatamente. Está no edital, né? Está lá nos anexos. Ele tem que ir inserindo com um edital embaixo do braço e olhando e observando que documentos inserir. Ok. Então, posso passar para a próxima? Tranquilo? Então, é só isso, pessoal. Essa é a ideia daqui da verificação dos documentos. É só isso. Abriu, leu o documento, faz check-in, acabou. Mais nada. Toda a pontuação, não precisa se preocupar com nada, o sistema faz tudo só. Ok? Então, essa é a parte do documento. Agora vamos para a parte da prova didática. Planilha da prova didática. Então, segue a mesma ideia. Quando o avaliador fizer o sistema de login e senha, entrou com seu login e senha, vai aparecer essa página, que é a mesma página que tinha no papel. Então, vai aparecer toda essa parte aqui, claro, eu estou inventando isso aqui vai vir corretamente já pelo sistema, as informações gerais também. E é o seguinte, nesse pedaço daqui, isso também vai ser decidido se os avaliadores vão ter acesso a todos os nomes, ou se vai ser separado por candidatos. Essa parte vocês podem decidir, que a gente monta aqui no sistema. Aqui eu coloquei só alguns nomes, só para a gente ter ideia. Ó, aqui a ficha está toda em branco. Daqui a pouco eu passo o link. Dá para ler assim, professora Diana? Se puder passar o link, já está disponível? Já, é porque eu não queria que vocês explicassem agora, porque eu só liberei 2 nomes. Tá bom. Porque senão não vou conseguir mostrar. Mas dá para ver, né, assim? Dá para ver. Tá, eu já libero, aí vocês vão ver. Tá. Porque aqui vão aparecer o nome de todos os candidatos, né? Aí, por exemplo, eu vou selecionar o primeiro, Rafael Tavares. Aqui vai aparecer o tempo da prova. Isso aqui também, a gente tem que decidir esse horário, se é o avaliador que vai colocar esse horário, ou o sistema já vai pegar o horário automaticamente. Isso aqui a gente decide. A data da prova também, se vai ser o avaliador ou se vai via automático, não tem problema.
essa etapa daqui do avaliador, assim que fizer o login, já vem aqui também. Então, tudo automático. E essa parte daqui é uma das partes que eu mais gostei. E assim, vai ter o plano. Todo esse pedaço, já testei ontem, tudo certinho. O avaliador, se tiver com celular, com tablet, o que ele quiser, vai conseguir fazer toda a avaliação em tempo real, só clicando e mais nada. Eu vou clicar aqui só para a gente avaliar um. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente está fazendo de Rafael Tavares. Aí aqui, clareza. Eu vou marcar aqui bem. Pronto. Aqui, ó, marquei aqui na diagonal e esses 3. Então, enquanto está sendo dada a aula, eu vou marcando. Então, aqui é só marcar, mais nada. O sistema só vai deixar você marcar um. Então, não tem problema aqui em relação a erro quanto a isso. O professor Nilson está perguntando se não tem necessidade de rascunho. A intenção é justamente essa, professor, facilitar o somatório, a avaliação, né? Porque tem bancas que têm um número grande de candidatos, 70 candidatos. Então, se você faz no rascunho, depois passa tudo para o sistema, porque na hora da prova vocês já podem estar lançando lá e a nota já sai automática, né? Em outros concursos nós tivemos muitos problemas com somatório de notas erradas, porque realmente esse monte de bolinha você vai preenchendo, no final você acaba confundindo, e aí tinha que refazer todo o somatório. Então, a intenção é justamente essa, ajudá-los nesse momento, irem preenchendo durante a prova já, e já vai ficando salvo no sistema. Então aqui é só a primeira etapa, por exemplo. Já veio preenchido, aqui embaixo, né? O avaliador já, vamos supor que você já foi preenchendo, preencheu a segunda parte, preencheu a terceira parte. Aí tem um campo de observações. Vou botar aqui teste do sistema. Pronto. Aqui também tem as observações. Então, ó, preenchi tudo, tá vendo? Tá tudo preenchido, tudo normal. E do candidato Rafael Tavares. Pronto. Preencheu, pessoal. Preencheu tudo. Aí, ó, só envia. Eu vou enviar aqui, ó. Quando envia, o sistema vai, volta, aí já volta com os dados, ó. Rafael Tavares. Aí, olha só agora. O sistema já trouxe tudo que foi preenchido e já aqui só tinha um resultado final. Eu fiz o resultado etapa por etapa e depois o resultado final. Porque, por exemplo, o avaliador fez isso aqui. Aí, sei lá, vamos dizer assim que errou, que achou que 0,8 foi demais, ele pode vir marcar e enviar novamente. O sistema vai marcar. Então, esse daqui é da mesma forma. Até o dia que encerra essa avaliação, o sistema vai estar aberto, pode ser alterado, pode ser revisto, sem problema nenhum. Eu vou deixar ele aqui do jeito que estava. Aí aqui embaixo, ó, já aparecerá aqui o somatório dessa primeira etapa. Tá vendo? Já apareceu o somatório da primeira etapa. Já apareceu o somatório da segunda etapa. Eu fiz também pensando que a gente pode dar uma revisada, como é a primeira vez que a gente está jogando, a gente pode dar uma revisada depois. O sistema está somando certo, apareceu tudo certinho. Então, fiz o somatório. A terceira etapa também mostra o resultado da terceira etapa. E aqui embaixo, ó, ele mostra o resultado de tudo que foi excelente, tudo que foi muito bom. Está aqui, ó. Então, esses somatórios são somatórios das 3 etapas separadamente. Aí a média, a gente vai ver a média, ó, voltou a observação. E se tudo que eu quiser mudar, por exemplo, aqui está dando 9. Aí eu vou mudar para cá, ó. Então aqui vai dar 6 e aqui vai dar 2. Então, eu mudei aqui e vou enviar. Pronto. Deixa eu só ir de novo. Está aqui, ó. O sistema já alterou aqui a nota e já alterou a nota aqui embaixo também. Então, o somatório
a avaliação desse candidato já está toda pronta. Aí o sistema sozinho vai somar essa avaliação com a outra avaliação, fazer média. Aí a gente só vai ver agora como é que funciona, mas... E isso de cada avaliador separadamente, sem misturar nada. Tá? Então... Eu acho que a professora Elizabeth tem uma dúvida, depois o professor Euclides. Agora tem muita gente. Pode falar já, por favor. Professora Elizabeth. Primeiro é em relação ao horário de cada prova didática, né? Porque eu vejo que não pode ser algo que o sistema pode lançar automaticamente, porque, às vezes, entre uma banca e outra, entre a avaliação de um candidato e outro candidato, há necessidade de, às vezes, um intervalo, ou fazer uma pausa, ou há um atraso, um equipamento que não funciona, precisa trocar aquele equipamento da gravação da aula, acontece algum... Então, eu acho que esse campo do horário, né, de fato, deve ser, de fato, o horário que a banca lança, né? Agora, outra preocupação é em relação a essa questão aí da totalização e das observações relacionadas aos vários critérios, né? Aos vários critérios que direcionam a avaliação da prova didática. Porque, na verdade, a minha preocupação de repente, a gente tem uma planilha muito objetiva que nós já víamos alguns problemas naquela nossa planilha de avaliação da prova didática e já discutimos da necessidade de revisão futura pela a Prograde e a área de educação e, assim sendo, o próprio Conselho Universitário se debruçar para aprovar uma nova planilha, porque aquela já era por demais esquemática do ponto de vista da complexidade da aula, né? E aí, assim, resumir tudo a tão somente a pontuação, isso me preocupa um pouco. Então, essa questão da justificativa das notas, isso é algo muito importante, né? Porque isso contempla fortemente a questão aí por que há discrepância entre elementos da banca, né? Por que alguém dá excelente e um outro avaliador vai dar insuficiente? Então, essa justificativa que explica essas discrepâncias vão estar aqui nas observações que a banca tem que fazer. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa ter muito claro, que o sistema pode nos auxiliar nesse tipo, né, de organização, né, a corrigir questões relacionadas à nota dos candidatos, que eu vejo que não deveria haver, porque simplesmente acionar a calculadora e calcular direito, tenha uma banca avaliar 2, 3 candidatos ou 50 candidatos, né? Cada avaliador tinha que ter, sim, a calculadora do lado para fazer as suas totalizações corretas e tudo mais. Eu acho que, em relação a isso, facilita, mas muita atenção no sentido de dizer que essas totalizações automáticas não inviabiliza a necessidade de que cada membro, né, da banca faça aí as observações devidas em relação aos critérios, da mesma forma que está lá na planilha, né? Porque, senão, eu vejo com preocupação que simplesmente os avaliadores podem se preocupar meramente em simplesmente acionarem aqui o item, né? Tal, e despreocupado, porque essa totalização vai ser feita, sem muita atenção, né, em justificar aí as notas dadas em cada um desses elementos. Então, até o espaço para a justificação, eu acho que tem que ser aumentado. Certo, professora, é pertinente a sua fala. Tem um espaço, sim, para as bancas
colocar as suas considerações em relação à prova didática, né? Tem um número máximo de caracteres, Fred, nessas considerações da prova didática? Tem não, tem não. Tem não, né? Isso, exatamente. Então, aqui, professora, pode digitar todas as observações que o membro achar pertinente, tá? Quem é o próximo? Agora eu me perdi nas mãozinhas aí levantadas. Eu acho que Nayara botou aí a relação, eu acho. Coloquei aí, é o professor Nilson. Professor Nilson. Obrigada, Nay. Só acrescentar uma coisa, porque nós estamos falando de um procedimento que tem um início, eu acho pertinente o que a professora falou, esse início da aula é meio complicado, porque a gente sabe que de um candidato ao outro pode atrasar, pode, enfim, ter algumas circunstâncias que vá atrasar o início da aula. Então, eu acho que isso tem que ser feito pelos avaliadores, no momento do início da aula. E segundo é o seguinte, a gente está pensando no mundo ideal. Dentro do campus da UFAC, a instabilidade da internet, a gente sabe que pode ocorrer. Então, a gente pode estar aqui, de repente, o sistema travar, a internet cair. Então, a gente vai ter um procedimento de acompanhar, de interromper a aula, ou a gente vai prosseguir com anotações no rascunho. Como é que vai se dar isso? Porque eu, por exemplo, posso fazer... Começa a aula, daqui a pouco aí a internet não funciona, a gente não consegue lançar, não consegue acessar. No meio da aula, como é que você resolve isso? Eu vou ter a planilha manual, que aí eu vou anotando, depois eu insiro isso posteriormente. Essa é a minha dúvida. Porque nós estamos falando num momento em que está tudo ok. O aluno começa a aula no horário, o sistema está ok, nós estamos ali acompanhando, passou a etapa, o professor vai avaliando, vai inserindo, mas pode acontecer alguma coisa. A internet não, o FAC é muito estável, no Acre é estável. Então, essas questões eu acho que, porque no momento, para resolver isso, é complicado. Você está no meio de uma prova, daqui a pouco o professor não consegue, trava o sistema, o aluno está dando aula, aí já cria aquele clima. Meu Deus, e aí, como é que faz? Eu não estou conseguindo, já está... Eu acho isso, como é que a gente pode resolver isso? Não sei se vocês já pensaram, se vai ter esse rascunho do lado de cada professor, porque aí o professor continua assistindo a aula, vai anotando aqui, e depois, resolvido o problema do sistema, ele insere. Como é que isso vai ser? Vocês já pensaram nisso? Tem uma solução? Não, professor, não impede que a banca tenha a ficha de avaliação física, né? Não impede que vocês utilizem, só para garantir, como é o que o senhor está dizendo, essa ficha está disponível nos anexos também, no edital, tá? A gente pode disponibilizar, enviar para vocês por e-mail também, tá? Fazer impressão e vocês terem ela lá, caso aconteça algum imprevisto, né? Perfeito, obrigado. Toda essa documentação que o Fred está apresentando aqui, alguns perguntaram no chat, elas foram tiradas justamente do edital, estão lá como anexo, tá? Então, aí a banca pode combinar, se preenche diretamente no sistema, se faz no rascunho depois passa, né? O fato é que essa planilha ela ajuda bastante na questão do somatório, que a gente encontrou vários problemas em outros concursos com notas equivocadas, porque a gente vai preenchendo uma bolinha, outra, quando vai somar tudo, dá... Aí aqui a nota já sai automática, né? Já facilita bastante para vocês, principalmente aquelas bancas que têm 40, 70 candidatos. Mais alguém? Danúzia, né? Isso, muito obrigada. Bom dia a todos. Outra questão que eu também me senti contemplada pelos colegas, mas eu ainda tenho um questionamento quando o candidato ele não chega a ser avaliado, por exemplo, ele não vai ser avaliado com esses parâmetros porque ele foi eliminado. Por exemplo, ele chegou atrasado, ou ele não entregou o plano no início da aula, ou por um acaso ele não conseguiu fazer o tempo mínimo, não fez o tempo mínimo exigido da prova de acordo com o edital. Então, no caso, ele já foi eliminado sem precisar ter a nota, né? Já foi desclassificado. Como que a gente faz nesse formulário? Ele tem esse campo,
para colocar candidato eliminado ou desclassificado devido ao item X ou Y do edital? Seu questionamento. Obrigada. Professora Danusa, essa ficha está igual a que vocês utilizam de forma física, né? Então, a gente coloca na observação, né? O candidato foi desclassificado porque não alcançou o tempo mínimo estipulado no edital. Coloca lá. Nesse caso, como se for possível, a gente vai conversar depois, eu posso colocar um botãozinho para os avaliadores só clicarem e o sistema já entender que aquele candidato está desclassificado, está eliminado. Só tem que botar a observação lá embaixo do motivo. Mas acho que ajuda, Fred. Porque senão, assim, como o sistema está esperando alguma nota, se não tiver esse botão, tem que marcar 0 em toda a planilha. Isso, era sobre isso mesmo que eu estava questionando. Quer dizer, é obrigatório ter uma nota, senão o sistema não vai aceitar essa planilha em branco. Isso exato. Que eu estava me referindo mesmo. Sim. Tem que marcar tudo. Mas, como a senhora falou aí, eu posso colocar um botãozinho aqui embaixo, candidato eliminado, aí só seleciona e justifica. Pronto, aí o sistema já vai entender que é tudo 0. E utiliza o espaço da observação para... Porque são tantos candidatos, você pode acabar esquecendo, né? Um pode ter sido eliminado porque não alcançou o tempo mínimo, outro porque não entregou o plano de curso, o outro porque extrapolou. Então, é bom colocar na observação. Fred, aí no caso, ele não vai ter nota. Não é que ele vai ter nota 0, ele não vai ter nota na avaliação. Então, na hora que clicar nesse botão, fecha todos os campos, ele não tem nota. Exato. Porque assim, o sistema não está pronto para não ter nota, mas para aparecer para ele, a gente pode botar qualquer mensagem, pode fazer qualquer coisa. É porque o sistema ele vai ter que receber alguma coisa. Então, vou deixar o sistema receber o 0 e depois a gente manda qualquer mensagem, aparece a justificativa, mensagem, tudo. Isso aí não tem problema, não. Pois não, pode falar. É o professor João Francisco. Bom dia, colegas. Bom dia, professora Adriana. Eu queria perguntar sobre a questão da totalização. Se seria possível que, à medida que fosse fazendo o lançamento, ali, a marcação da pontuação, que fosse totalizando já visível para o avaliador. Ou seja, que eu tivesse a noção, digamos, eu fechei lá a avaliação do plano de aula e já aparece ali para mim, porque ali, se eu entendi corretamente, eu só vou ver a totalização depois que fizer o envio, né? Então, essa era a minha questão, se tinha como ir totalizando por campo na medida, ao mesmo tempo em que preenche. Professor, na verdade eu vou pensar, porque eu vou ter que mudar o sistema vai ter que ficar parecido com aquele outro da outra avaliação de títulos. Porque na verdade eu não pensei nessa possibilidade, porque quando salva, vem para cá, aí o senhor já pode mudar à vontade, mas eu vou pensar uma solução para a primeira tela, tá bom? Vou pensar assim. Obrigada, Gino. Eu acho que seria importante, porque isso facilita até porque às vezes se faz necessário um cotejamento, se precisa, né, calibrar isso, né, e ter a informação de pronto, eu acredito que seria oportuno. Tá bom, João, obrigada. O Frederico vai pensar aí numa opção, né, Fred? Professor Edson. Bom dia a todos. O meu questionamento foi contemplado um pouco pelo professor Nilson e professor Elizabeth, né, mas eu tinha e parabenizar também o Frederico, né, a equipe aí, acho bacana a gente, esses sistemas que facilitam a vida da gente, tá? Eu sei que isso dá trabalho também, tá? Parabéns, Frederico. Obrigado. O meu posicionamento, assim, minha sugestão é que realmente, conforme a professora foi falado aí, realmente tivesse um plano A e um plano B, porque realmente, como o professor Nilson falou, a gente não está no mundo ideal, né? De repente falta internet, etc. Então, a gente tem que ter o plano A e o plano B, né? Então, o A seria preencher esse formulário online, né? E na eventualidade, né, ou mesmo, de repente, se a banca optar, acho que a banca pode optar também, de repente, você fazer esse preenchimento
no papel, né, a lápis, né, inclusive o professor João, a gente participou de outra banca juntos, né, e a gente fazia lápis e depois a gente sentava, né, e calibrava, né, como ele comentou aí. Depois poderiam, posteriormente, com mais calma, colocar isso na planilha, né. Pode ser um plano que eu acho que a banca também pode afinar na hora, né. Eu acho que seria interessante, tá? Então, no mais é isso mesmo, tá? A banca tem total autonomia para decidir se vão fazer primeiramente, né, na ficha física, depois passa para o sistema, né? Aqui a gente está apresentando uma opção para facilitar depois a nota, o acesso do candidato e tudo mais. Mas vocês têm total autonomia para fazerem da forma como acharem melhor, né? Desde que depois preencham a nota no sistema, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigado. Professor Edson, gostei muito, porque assim, vai ter uma surpresa, mas é porque, infelizmente, pelo tempo, não deu mais. Eu estou preparando também já o sisteminha, ele vai ser offline, por exemplo, na hora da avaliação, o senhor vai ter o aplicativo só para isso, o senhor vai poder avaliar tudo, ele vai ficar todo offline no seu celular. Então, na hora que tiver internet, vai conseguir enviar para o sistema original. Então, isso também já é possível, porque, infelizmente, o tempo... plano B, né? o tempo não vai dar tempo de fazer para essa primeira rodada agora. A versão 2.0, ele... É um teste, né? Um pré-teste. Nós somos as cobaias, né? O próximo vai estar bem melhor, bem mais aprimorado, né? Vai vir, Mas é porque é pela questão do tempo mesmo. Nós já estamos em setembro e as etapas já vão acontecer, né? Professor Janduí. Bom dia, senhores professores. Algumas das dúvidas que eu já tive já foram respondidas, eu já risquei aqui no papel, tá? Mas outras vão continuar. A primeira e antes de tudo, parabéns, Fred, pela quebra-cabeça. Essa montagem de quebra-cabeça não é fácil a gente mobilizar, fazer uma planilha Excel com 2 ou 3 variáveis. Imagina um monte de variáveis desse daí, não é fácil. Tá de parabéns ao FAC, o setor e o Fred em especial aí, tá? O que me preocupa é porque realmente eu recebi a planilha em anexo. Só que qualquer mudança que for feita nessa planilha virtual vai totalmente anular a planilha analógica que nós recebemos, tá? Então, aquela dali, no momento, a gente pode fazer as anotações, mas vai estar totalmente diferente, tá? Que vamos preencher no computador, tá? E a outra questão, pessoal, era essa que o professor João Francisco falou. Eu sou da equipe de medicina veterinária, que estou avaliando agora, é o meu primeiro concurso, então eu tenho muitas dúvidas, e é justamente isso, nós nos certificarmos do que a planilha que nós preenchemos, nós professores preenchemos as nossas planilhas, está de acordo com a que a gente preencheu no nosso, em particular. Tendo em vista que muitos professores não vão estar, que são professores visitantes. No meu caso, aqui da medicina veterinária, só tem eu da casa, são 2 de fora. Se houver uma necessidade de correção, de observação, de confrontamento, esse professor mais próximo que vai estar do Rio de Janeiro. Tá? Então, que a gente possa ter essas planilhas antecipadamente idênticas, entregues e sejam idênticas ao do que a gente vai preencher no virtual, para que não haja na possibilidade de um infortúnio, a instituição e os demais professores estejam salvaguardados, tá? E a outra coisa, Fred, eu queria saber, que é também a mesma condição, acho, do professor João Francisco, se em cada uma dessas etapas tem a nota fina de cada uma, ou seja, o candidato A, na prova didática, obteve tantos, na prova de título, teve tantos, na prova de desempenho aí, pedagógico, talvez, teve tanto, porque aqui eu estou vendo que nessa simulação teve 17, 3.2, 2.4, 2.5, 1.2, mas eu não sei a nota desse senhor. Seria que eu somar todas, dividir, fazer a média simples? Essa é a minha dúvida, tá?
Mas, no mais, parabéns à inovação tecnológica, que esse é o futuro. Obrigado, professora. Ok. Obrigado, professor Janduí. Só respondendo, em relação à nota, professor, vai ter aqui, ó, vai ter a nota final dele, já aqui no somatório, é porque eu vou sentar ainda com a comissão, porque, por exemplo, aqui, ó, ainda tem, aqui representa 15%, aqui em cima representa 10%, então, e já respondendo as duas perguntas que o senhor fez, por exemplo, em relação a receber antecipado, essa planilha que está no ar é igualzinho, com exceção das cores, é igualzinho à mesma planilha que o candidato, a mesma que já existe no ar. Essa daqui é a mesma. Tá? Só fiz baixar e transformar ela online. Em relação à nota, é isso que eu falei com o senhor, vou sentar com a comissão e a gente vai ver se bota os 10% aqui em cima, ou se já bota aqui, faz o somatório, já dá a média, mas o senhor já vai ter a média. Em relação a calcular, o avaliador não vai precisar calcular nada, só escrever. O restante, o sistema vai fazer tudo tranquilo aí. E assim, os avaliadores vão poder alterar a qualquer hora, sem problema nenhum. O senhor conversou com alguém, viu que realmente precisava mudar, é só chegar, muda, salva de novo. Ô, Fred, vai estar salvo. Pois não, pode falar. Eu acho que eu entendi o que o professor, a preocupação do professor. Professor, ao final, depois de terminar todas as avaliações, o sistema ele vai gerar um relatório. Esse relatório é o relatório que vai servir realmente de comprovação da avaliação, embora a gente tenha informação no sistema. A gente já vai verificar como é que vai funcionar a assinatura dos membros. Se a gente vai exigir assinatura física ou se a gente vai disponibilizar através do SEI para fazer a juntada dessas informações através da assinatura virtual ou outra forma de assinatura. Mas esse documento que vai ser assinado pela banca é o documento que vai servir para balizar as notas que vão ser publicadas e que vai ser encaminhada para o centro para posterior homologação. Pode falar, professor Janduí. Obrigado, professor Daniel. Eu quero contribuir e salvaguardar a instituição que seja da forma mais transparente. Tá? Eu tenho uma outra dúvida, pessoal, que a gente, pelo sistema, a gente vai poder, até o final da avaliação, poder colocar, não só os avaliadores colocar nota, mas os participantes lançar ou tirar esse ou aquele artigo ou aquele comprovante que ache mais necessário. A pergunta corre o risco, se for dessa forma, de eu, como avaliador, encerrar a avaliação de 3 ou 4 candidatos antecipadamente e o candidato lançar outro material lá na pontuação. E, de repente, ele ter uma nota superior em outros 2 ou 3 avaliadores e, na minha, ficar subnotificado. Porque eu antecipei, achei por bem, vou viajar, vou sair, professor visitante, colocou, fez a avaliação, entregou ao presidente da comissão, lançou no sistema e encerrou. Tá? E aí, como é isso? Não seria mais viável colocar um encerramento do lançamento de documentos antes, ou um dia antes, ou 24 horas antes, 48 horas, antes do encerramento dos avaliadores? Isso é uma sugestão, tá, professor? Obrigado. Professor, de fato, porque aqui a gente está trabalhando só o sistema, mas a gente tem já um cronograma com todas as etapas do concurso. Nesse cronograma, a gente já definiu o período que vai ocorrer a apresentação dos títulos e o período em que vai haver a avaliação dos títulos. Realmente, eles já são distintos. Então, não vai haver coincidência entre esses 2 períodos. Essa prova de título ela vai acontecer posterior
a publicação do resultado da prova didática. Então, provavelmente, para a maioria dos membros que são de fora, eles vão realizar de forma remota essa avaliação, com base na documentação que vai estar no sistema. E uma informação importante também, Obrigado, Daniel, professor. uma informação importante também que somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas escritas e didáticas. Ótimo, muito obrigado. Melhor ainda, professora. Bem sensato essa... Obrigado. Tem mais alguém, Nai? Tem mais algum professor com dúvidas? Aí, inscrito? Professora Joconda. Bom dia. A minha dúvida não é em relação ao sistema, é em relação ao mandato. Eu posso fazer agora, posso ter essa dúvida agora? Pode, professora. Em relação às perguntas que a comissão tem que enviar para a prova didática. Qual é a data? Sim, tem várias datas diferentes, né? Então, professora. Nós vamos tratar disso assim que o Fred terminar o sistema. Aí o Daniel vai dar essas orientações gerais de data, de entrega de malote. Tá certo. Tá bom? Eu gostei muito da explicação de Fred. Depois eu vou comprar o número do celular dele, porque na hora da agonia eu vou mandar um zap. Obrigada. Tá bom, professora. Obrigada também. Mais alguma questão, Fred? Não. Tá tudo tranquilo. Esses são os 2 tópicos. Aí o resto eu vou sentar com a comissão para a gente ver esses detalhes de pontuação, de tudo, de candidato e de louco. O resto já... O sistema está rodando 100%, todo online. Obrigada, Fred. Obrigada pela apresentação. Mais algum professor quer fazer alguma pergunta para o Fred a respeito do sistema? Está tranquilo? Ele vai organizar um tutorial, vai disponibilizar para vocês, à medida que tiverem dúvidas, né? Irem lá e consultar. Mas, assim, a primeira impressão, acho que vocês tiveram também, é que o sistema é relativamente fácil de lidar, né? Bom, então, encerrando por aqui a parte do sistema, obrigada mais uma vez, tá, Fred? Vamos depois pensar aí nas sugestões, agradecer aos professores que deram sugestões, realmente a intenção era essa, a gente finalizar o sistema com a contribuição de vocês, que vão estar lá usando, né? Que a finalidade mesmo é contribuir para melhorar o processo. E aí eu vou passar para o Daniel, então, falar agora das etapas do cronograma, tá? Da prova escrita, da entrega, das notas... Desculpa, da entrega das provas, a entrega dos malotes. Pode falar um pouco, Daniel, desse cronograma? Só me despedindo, obrigado a todos aí, um abração, qualquer coisa é só mandar um alô. Até mais. Obrigada. Bom dia a todos. Certo, nós tivemos essa primeira reunião, que é para tratar do sistema. O sistema ainda está em fase de desenvolvimento, então a gente vai aproveitar as sugestões e vamos estar incluindo no sistema. Nós pretendemos realizar uma segunda reunião, essa reunião realmente mais focada na execução do concurso. A gente ainda vai marcar a data, mas provavelmente vai ocorrer por volta do dia 14, ou seja, na metade do mês, né, para a gente ter bastante tempo ainda para estar se organizando para o concurso. Nessa segunda reunião, a gente vai estar compartilhando com vocês alguns documentos, no caso, o modelo de folha de rosto, o modelo de folha de rascunho, folha definitiva da prova. Daqui para lá, a gente já vai estar com os malotes, então a gente vai orientar como é que vai ser feita essa retirada dos malotes. Em relação à definição dos temas, a gente solicitou aos centros que enviassem os conteúdos que iriam compor o nosso conteúdo programático do concurso. A partir desse conteúdo são extraídos 10 temas para a prova didática. Esses temas serão sorteados para os candidatos. Algumas bancas já organizam o conteúdo de forma que possa já
ser aproveitado para esse sorteio. Outras bancas preferem uma outra organização, devido à própria especificidade da área. Nesse caso, a banca vai ter que extrair 10 temas desse conteúdo maior, e esses 10 temas serão encaminhados para a comissão. A gente vai precisar desses 10 temas já para essa próxima reunião que a gente vai estar realizando. Então, a gente vai estar, eu peço que vocês já vão se organizando para essa definição, e aí nessa reunião a gente vai estar solicitando a entrega desses temas. A data provável de publicação deles vai ser no dia 20, juntamente com os locais de provas. Tudo certo até aí? Pode falar, professora. No nosso cronograma está previsto o prazo limite para o recebimento das provas no dia 23/9, né? Isso. Porque tem algumas bancas que já estão querendo saber quando é que tem que estar pronta a prova escrita, né? Isso, essa é a data limite para a gente se organizar, estar recebendo essas provas. Nessa reunião, a gente vai definir como vai ser realizada a entrega dos malotes. A banca, ela vai elaborar a prova, ela vai ficar responsável pela impressão e pelo cuidado, pela segurança dessas provas até o momento de lacrar as mesmas. A comissão não vai ter acesso a essa prova, a gente vai receber essa prova já no envelope lacrado. Para tanto, a gente vai estar repassando algumas orientações. Quem já participou dos concursos anteriores já sabe mais ou menos como é que funciona. A gente passa os modelos, tem uma folha de rosto, tem as folhas definitivas, a gente pede que coloque numa quantidade suficiente para que resolva as questões ou a questão proposta, né, na prova, e mais as folhas de rascunho, tudo num único bloco por candidato. Inicialmente não precisa colocar o nome do candidato, esse nome, o número vai ser colocado no preenchimento da prova de cada candidato, e essas provas serão lacradas, entregues já lacrada para a comissão. Nessa segunda reunião, a gente vai estar definindo melhor como é que vai funcionar tanto o recebimento dos malotes quanto a entrega das provas. De forma que a gente só pede que esses conteúdos, esses temas para a prova didática já sejam entregues nessa próxima reunião, que vai ser marcada para o meio desse mês. Alguma dúvida até aqui? Professora Gioconda. Não, é porque eu não sei baixar a mão, só sei levantar. Tá bom, professora. Como é que baixa a mão? É o mesmo botão. Mesmo botão, isso. Não, é que eu estava com o celular também. Aí tá bom. Professor Edson. Não, eu estou com uma dúvida. Primeiro, no meu caso, por exemplo, primeiro com relação aos temas, né? Os temas, pelo que eu vi, elas não estão inseridas no próprio edital, não são aqueles, por exemplo, você pega o edital, tem uns 10 temas, não estou entendendo. A gente tem que colocar outros temas diferentes daqueles lá, ou não consegui entender. Porque os temas já não são definidos pelo edital, já está no edital os 10 temas, né? Não, professor, ali é o conteúdo programático da prova. Se a banca vai seguir o mesmo conteúdo como 10 temas, a gente só aproveita o que está lá. Às vezes, professor, dependendo do conteúdo enumerado, pode ser que seja um conteúdo muito grande para ser ministrado em uma hora, às vezes é pequeno demais. Então, a banca tem que ponderar essas situações e, a partir daquele conteúdo programático que foi publicado, verificar se ele tem tamanho suficiente para apresentação da prova didática ou não, e aí, se sendo o caso, subdividir um tema ou fazer uma organização de forma que seja possível. Um consenso com a banca, né? Entendi, agora entendi. Para mim não estava claro. Ótimo. Mas desde que seja dentro daquele conteúdo publicado. Entendi, tá ótimo. Outra dúvida é o seguinte, pelo que eu entendi, vocês estão colocando, a banca teria que ser responsável pela impressão e entrega da prova. No meu caso, por exemplo, sou presidente da banca da área 1, de Ciência do Solo. E, no caso, eu resido aqui em Cruzeiro, vou me deslocar daqui no dia 26, a priori, né, que estou conversando com a comissão aí. Como é que seria essa situação, no caso?
Professor, nesse caso, a gente vai ter que se organizar para fazer o recolhimento ou aí em Cruzeiro e alguém trazer essa prova para Rio Branco, ou a gente vai ter que ter a indicação de um segundo membro aqui para poder estar fazendo essa organização com a comissão. Tem um outro membro que reside aí, realmente, poderia fazer assim. Tá certo. Tá, ok. E lá em Cruzeiro do Sul nós temos 2 professores da comissão, aliás, a professora Vera e o Carlos, né? Que podem auxiliar vocês também, tá? Tá ótimo. Nesse caso, a gente poderia ver a possibilidade de lacrar com antecedência essas provas e trazê-las, né? Agora, numa segunda situação, se não for possível, aí esse professor que reside em Rio Branco teria que fazer essa atividade. Qual foi o prazo limite aí para a elaboração da prova, entrega do que me passou batido? 23/9, professor. Tá. Tá ótimo. Que eu já vou fazer uma reunião com a banca já para estabelecer isso aí. Tá ótimo, obrigado. Professor João Francisco. É uma dúvida bem prática. No caso de provas discursivas, a quantidade de folhas de resposta, ela segue um padrão comum ou é a banca que define isso? É a banca que define, professor, de acordo com a resposta esperada pela banca. A gente vai ter a nossa chave de correção e a parte dela, a banca ela estipula a quantidade de folhas disponíveis para resposta. Isso. Ok. Professora Elizabeth. Eu já retirei a minha inscrição, a questão já foi sanada. Obrigada, Adriana. Por nada, professora. Tem mais alguém? Alguma dúvida? Professor Nilson? Não, a minha dúvida agora, confesso a vocês que eu quero entender um pouco como é que vai se dar esse mecanismo. Por exemplo, a banca vai se reunir, nós temos lá no edital, obviamente, aquilo que se espera da área específica, a bibliografia, e aí a elaboração dessas provas. São 10, vamos supor, são 10 temas que vão abordar essas questões. Esses temas vão ser sorteados. A minha dúvida é, a elaboração dessas provas, eu sei que vocês já falaram, mas eu não acompanhei bem o raciocínio. A banca vai se reunir, vai elaborar esses 10 temas, vai encaminhar para vocês, eles posteriormente vão ser sorteados, essa dinâmica que eu quero entender, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Professor, esse sorteio que a gente estava tratando é especificamente o sorteio dos temas para a prova didática. Okay. Em relação à prova escrita, quem vai definir como ela vai ser elaborada, se vai ser uma questão discursiva, 2, 3 ou mais, ou se vai ser um texto dissertativo a respeito de um tema, vai ser a própria banca examinadora. E aí, nesse caso da prova escrita, não precisa abordar todos os temas, todo o conteúdo programático, vai depender justamente dessa definição da banca. E essa definição, por exemplo, nós entramos num acordo, a banca, eu sou o presidente da banca na área de política. Decidimos que vamos elaborar uma questão que abrange, obviamente, o conteúdo, e a gente já define essa questão, independente, e vai encaminhar para vocês. É isso? Na verdade, a banca ela vai montar a prova nesse formato. Como é que ela vai ser montada? Ela vai ter a folha de rosto, ela vai ter essa folha onde vai ter definido todo o procedimento para a realização desse texto que vai ser feito pelo candidato, e ela vai vir com as folhas de definitiva e com a folha de rascunho. A banca já vai entregar para a gente toda essa documentação grampeada com a quantidade de candidatos prevista no concurso, mais pelo menos 3 provas, caso tenha algum erro de impressão, a gente possa fazer a substituição. Posteriormente, até o dia da próxima reunião, dia 14, a gente vai estar verificando como é que vai ser feita essa impressão. Se a gente vai estar disponibilizando na Prograde uma impressora, se a gente vai ter cópias, eu não sei como é que está funcionando agora nesse período da pandemia, mas até lá a gente vai estar dando alguns encaminhamentos para vocês.
Porque a minha preocupação é justamente nesse sentido, nesse trâmite de você elaborar a prova, de você ter essa informação, se a informação vai estar segura, com quem vai estar, como a gente vai fazer todos esses encaminhamentos, que a minha preocupação é exatamente essa. Nós vamos fazer uma prova, obviamente, antes do concurso, né? Então, toda essa informação, se nós definirmos, por exemplo, que vamos elaborar uma prova, uma pergunta, ou com 3 questionamentos para que o aluno discorra, e depois essa informação fica, obviamente, em poder da comissão, e depois ela vai ser devidamente selada, não é? E só aberta, obviamente, no dia da prova. Então, não, professor, nós não temos acesso a essas informações. Vocês já vão entregar as provas para a gente nesse envelope lacrado. A gente não vai saber a questão. Positivo. É por isso que, assim, no dia o procedimento geralmente é realizado da seguinte forma. A presidente da comissão está numa mesa, a banca está na outra, a banca apenas confere se está tudo certo, a presidente não vai ver a prova, não vai ver nenhuma informação da prova. Então, a gente vai confiar na informação que vocês estão passando, vai ser lacrada as provas, e vocês já vão entregar em documento lacrado. A gente vai assinar um termo com a numeração do lacre, e vocês vão ficar com a cópia desse termo. Ok, todos esses papéis, esses impressos vão ser fornecidos com antecedência, a gente vai ter acesso. Isso mesmo. Como a gente vai usar isso, a questão das respostas e tal, né? Perfeito. Isso, a princípio está marcado para o dia 14 de setembro, tá, professor? Nós vamos confirmar via e-mail. Ok, obrigado. Adriana e Daniel, eu acho que é importante a gente não perder de vista que o processo de definição dos temas da prova didática para aquelas bancas que julgarem necessário fazerem aí essas redefinições, né, esses recortes dos temas que irão ser indicados para a prova didática, bem como a elaboração da prova escrita propriamente dita, né, tudo, tanto os temas quanto as questões da prova escrita tem que estar, né, serem observados aí o programa do concurso que já foi publicado, né, e que já foi devidamente publicizado, né? Então, com base naquele programa, a prova tem que ser elaborada, né, e para aquelas bancas que vão redefinir. No caso da nossa banca de fundamentos da educação, nós temos por prática já indicar temas que irão nortear a feitura das questões da prova escrita e que serão os mesmos que serão utilizados para efeito, né, de sorteio da prova didática. Então, a gente não opera com essas redefinições, né? Os temas já estão apontados e serão objetos tanto da prova escrita como do sorteio da prova didática, né? Então, eu acho que é importante aí que, como já faz um certo tempo, né, exato, que foi antes da pandemia que foi lançado os protocolos aí desse concurso, né, e muitas bancas foram, né, remontadas, reconfiguradas. Então, é importante aí que as bancas tenham aí devidamente impressos em mãos aí os temas, a bibliografia, né, para fazer uma revisada para efeito aí dessa elaboração dessa prova escrita. Exatamente, professora. Pode falar, Daniel. Certíssimo, professora. A banca realmente tem que tomar bastante cuidado. E no caso dessa banca de ciência política, ela não estruturou em 10 temas. Então, ela colocou um texto apenas contendo todos os temas. E a partir desse conteúdo programático que foi publicado, ela vai ter que tirar 10 temas. A partir desse conteúdo, não pode fugir do que está publicado. E esse será o que vai balizar a nossa prova didática dessa área. Agora, eu peço que na elaboração desses 10 temas que serão sorteados, a banca tome cuidado para não colocar temas que extrapolem muito o período de aplicação, ou que seja também muito superficial, que não dê conta de atingir o tempo mínimo também, senão vai eventualmente prejudicar algum candidato. Isso mesmo. Esse edital ele foi publicado no dia 21 de novembro de 2019, já tem um certo tempo, né, que os candidatos estão estudando, justamente por aquele conteúdo programático que foi publicado.
Então, as bancas têm que ter bastante atenção, né? Algumas bancas, inclusive, enviaram uma solicitação para a comissão para fazer alteração, e nós fizemos toda a recomendação de não alterar, né? Não podemos incluir. Muitas bancas foram desfeitas, outras foi preciso fazer a recomposição, entrando novos membros, então é importante ficar alerta em relação a essa questão. Ler o edital, mas também ler o adendo número 4, que tem todas as retificações e tem um cronograma atualizado, tá? Para a gente evitar problemas futuros com os candidatos, em relação a essas questões aqui. Mais alguma questão? Oi, eu sou a professora Camila, presidente da Banca de Nutrição. Adriana, o Daniel falou, eu não sei se eu entendi certo ou se eu entendi alguma coisa errada, mas a presença do presidente da banca no dia da prova escrita, que ele estava falando, do malote, ou é só na prova didática? Na entrega, para receber o malote, né, Daniel? Isso. Vocês vão colocar a prova escrita nela, porque nós não vamos ter acesso à prova. Então, nós vamos fazer uma reunião, o presidente tem que estar presente para receber o malote, imprimir as provas junto com a banca, lacrar e receber o lacre lá da comissão. Então é só a entrega. Na hora, quem vai fazer tudo isso é a comissão do concurso. Isso, quem vai aplicar a prova é a comissão. E vai fazer os sorteios da prova didática também. Tá bom? Obrigada. Se algum professor quiser participar da aplicação no dia da prova, ele pode participar, ele pode dar o nome aqui para a comissão inclui ele dentro dos fiscais de prova, só que por questão de padrão mesmo, a gente geralmente não aloca ele na sala em que está ocorrendo a aplicação da prova da área dele, mas ele pode participar também normalmente de todo o processo, ou participar como fiscal de corredor também, sem nenhum problema. Exatamente. Professor Edson? Só para confirmar aí a data de envio dos temas para a prova didática que me passou aqui, porque o da escrita seria até o dia 23, né, entrega das provas. Agora o da prova didática ficou para que dia? A entrega dos temas, né? Só para me clarificar aqui. Dia 14, professor. A maioria das áreas já está estruturada em 10 temas, então seria só verificar se mantém ou se vai, dentro de algum desses temas, se for muito longo, pegar só uma parte dele ou reestruturar. Mas, geralmente, a maioria das áreas já estruturaram em 10 temas, de forma que é possível já só aproveitar o conteúdo programático e fazer a publicação. Tá ótimo, obrigado. Mais alguém? Então, creio que podemos encerrar a reunião, né? Nós vamos ter, dia 14, uma outra reunião, justamente para essas orientações que nós iniciamos aqui. Era só porque tinham muitos presidentes que estavam entrando em contato, já para começar a formular a prova escrita, né? Mas eu acho que deu para tirar a maioria das dúvidas, né? Quero agradecer a todos vocês, né? Dizer que a comissão está à disposição para qualquer dúvida, por e-mail, e os presidentes têm meu WhatsApp também, tá? Desejar aí um ótimo fim de semana aí para vocês, né? Tá bom? Um abraço a todos. Mariana, pode parar aí a gravação, tá bom? Aí você disponibiliza, você envia você envia por e-mail ou disponibiliza o link do Drive? Porque quando eu interrompo aqui, eles chegam... o link, né? Aí você envia, porque tem muitos que me pediram a gravação, porque não puderam participar da reunião. Tá bom. Tá?
Professor, então acho que o próximo passo, eu já passei aquela documentação, os relatórios para o Arquilau,